Existe um reverendo, um pastor, e ele falou, na visão religiosa, que a gente respeita, a gente nunca atacou nenhuma religião, pelo contrário, a gente busca, né, essa unificação. Exato. E as pessoas com as crenças, né, muitas vezes o fanatismo, acabam se sentindo até ameaçadas com algumas informações didáticas, mas a gente está buscando entender. Então vamos ver esse primeiro vídeo. Esse cara, num podcast, ele falou de nós, uma coisa muito interessante. Vamos ver. Você estava falando aqui do caso ET Bilu. Pois é, o icônico ET Bilu. Isso, e os desdobramentos do caso aí, de outras tantas coisas que rolaram. Se você pudesse contar um pouco pra gente aí, como é que foi essa parada de venda de iglus, terra convexa e a cidade nova que tá embaixo ali da Amazônia, né? Na verdade, o que acontece? Antes da gente entrar no mérito do ET Bilu, a gente precisa entender o que gera isso. O que gera alguns personagens icônicos que sofrem o risco de virarem mito, mas pior que o mito, piada. Esse é o problema. Quando a gente fala de ET Bilu, a gente torna estúpida uma discussão ufológica que é muito séria. O problema é quando a gente faz isso de uma forma manipulada ou, na melhor das hipóteses, infantilizada. E justamente essa criatura se apresentava pelo nome de Bilu. Baita nome. Fácil. Cabalístico, não é? Né? Bilu. O que significa Bilu? A gente estava conversando o significado de Humberto, de Daniel. O Bilu. Entende? Então, só por isso já vira uma piada. O caso do apenas busquem conhecimento. A Terra convexa. E hoje o mesmo grupo fala de Ratanabá, da questão do ET Bilu e agora de Ratanabá. Você viu que ele fala o que ele bem entende, né? Sendo nunca pisou em dáquilo. Coitado, uma pobre criatura rastejante aí, pelo que deu para ver, espiritualmente falando. Você disse que ele é um pastor, né? Acho que está muito longe para ser um pastor. Acho que é uma ofensa até para as religiões. Quem está a serviço de Deus não vem falar mal, não vem querer inventar mentiras de pessoas ou de qualquer um para poder realmente ganhar visualizações, ganhar seguidores, né? Ou ter projeções. Então, para mim, é um pobre coitado aí, rastejante aí, com o intelecto de uma ameba, que realmente não sabe o que está falando, não tem conhecimento de causa, tem medo. Você vê que todas as pessoas falam sobre nós, sobre o Bilu, tem medo. Nenhum deles fala com segurança porque eles têm medo. E o pastor aí, para ser pastor, está muito longe, ele vai ter que voltar muitas reencarnações aí para conseguir evoluir e se considerar pastor. E talvez ele esteja preocupado com os dízimos que ele precisa do pessoal, né, para conseguir sobreviver. Nós não temos essa questão, não. Os extraterrestres existem, tudo que nós conseguimos foi com muito trabalho, muito suor, sem depender de ninguém, nem como eles dizem aí, que vendemos terra na lua, né, como esse inteligente aí acaba falando, né? Se as terras não eram nossas, por que nós temos até hoje essas terras? Quer dizer, então foi um complô, e eles compram uma narrativa aí de algumas pessoas da ufologia casuística que se sentem prejudicados com o trabalho didático em relação à ufologia. Então, no Brasil, infelizmente, é isso aí. Enquanto lá no mundo a ufologia é uma ciência, aqui é motivo de piada. E os próprios ufólogos, alguns, não todos, tem uns que são mega estudiosos, né? Mas alguns ufólogos preocupados com o nosso trabalho, ao invés de entender, eles passam a ofender, como esse pastor aí, que de pastor não tem nada. Eu acho que ele vai ter que pastorear muito, vai ter que pastar bastante, comer muita grama, para poder o intelecto dele evoluir um pouco mais e realmente chegar a uma sabedoria, pelo menos na média populacional, né? Então, acho que está muito longe realmente de crescer um cara desse. Então, se eu fosse ele, eu tinha vergonha de falar que é um pastor. Ele não tem nobreza nenhuma, não tem diplomacia, não tem conhecimento e tem medo. É um medroso. Lamentável, né? Agora vamos ver o que o Sérgio Sacani, um outro suposto cientista, né, falou. Ratanabá, né? Ratanabá. Ratanabá. Agora entrou na moda essa Ratanabá. O que ele falou do Ratanabá é verdade mesmo. Isso aí não é um negócio de agora, entendeu? Esse negócio de cidade perdida na Amazônia é um negócio de muito tempo. Lógico que agora, o que aconteceu? Começou a ter técnicas como o LiDAR, que é o equipamento a laser lá, que ele retira virtualmente a selva. E aí você vê coisa embaixo. Qual que é o problema do Ratanabá, cara? Não é isso, não. Ratanabá pode ser até que exista, entendeu? Uma cidade ali naquela região. Não sei que tivesse pacificado que existiu. Não, ninguém sabe. O problema não é esse, cara. O problema é o que eles falaram, da data, cara. De 450 milhões de anos atrás. Não. Antes da espécie humana? Não, o problema nem é antes da espécie humana. É só para lembrar a espécie humana. Vamos arredondar 300 mil anos. E os primeiros seres humanos da América, 16 mil anos. Se eles falarem assim, não, achamos uma cidade que tem 3 mil anos, beleza, pode ser mesmo. Entendeu? Pode ser, não tem problema nenhum. Não vai ser legal, não vai ser uma grande novidade, porque já tem várias outras urbanizações que foram descobertas ali na Amazônia. O problema não é a cidade em si.
O problema é, quando eles falaram que é 450 milhões de anos e que não é humana, né? Que é da raça Muriel lá, né? Que é uma raça que ela não mexe com terra, ela mexe com plasma, eletrificado. Então o problema é as coisas que estão... Eles inventaram essa raça, Sérgio? Ué, é quem inventou, cara. É o cara do ET Bilu, né, cara? Esse cara. É o Grandi que inventou essa história toda, cara, do Ratanabá e tal, entendeu? Só que ele fala, não, isso aqui não é nada de humano, isso aqui é da raça Muriel, que é uma raça que habitou a Terra 600 milhões de anos atrás. Ué, o ET Bilu não é? O ET Bilu Cara, você tem que ficar ali no meio do matinho assim, falando de bagulho, tá ligado? O nome do ET Bilu. Era o nome. Porque a gente fala assim, né, que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, Não, isso sim, pode criar uma confusão Vai dar uma gigantesca. confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for, entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Se a casa do Pai é o céu, então você pode interpretar, você pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, mas não fala, então não diz nada. Então na chutologia, mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? Com certeza. Não todas as religiões. Não todas, isso na ciência, todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Isso é incrível, mas a gente tem que achar eles, isso é importante. Eles não podem achar nós. Só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontrar nós, sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa. Rafa, você viu aí a expressão do Sérgio Sacana? Eu vou falar sacana, não é nem sacana, é Sérgio Sacana com ele mesmo. Sacana com a população, sacana com as pessoas que acreditam nele e sacana com as pessoas que ele tenta manipular. Então, para você ver o grau de frustração do cara. Para começar, o próprio físico dele já mostra que não anda, não caminha, não pratica esporte, não faz nada da vida, não tem nenhuma ação que favoreça a sociedade. Ele lê algumas coisas de astronomia, para o público dele tenta falar algumas palavras técnicas, porque o leigo não entende, e para se colocar como intelectual, como sábio, como inteligente, mas na realidade é um frustrado. Ele só come, bebe, aumenta seu peso e não faz nada para ajudar alguém, nem a ele mesmo. Não estou falando contra nem desmerecendo as pessoas que têm um aumento de peso. Eu estou falando do cara em si, da personalidade dele, assim, da personificação astronômica que ele tenta incorporar e passar para as pessoas como se fosse um guru, um sábio das estrelas. Então ele não sabe nada de astronomia. Ele fica assistindo documentários, lendo livros aí, pegando carona nas reportagens de estrangeiros aí, de outras pessoas, outros astrônomos da vida aí, e tenta colocar como se fosse ideia dele. Ele é um plagiador. Então um cara é frustrado da vida, que não tem sucesso, já é derrotado por natureza. Ele não consegue mostrar o que ele queria ser. Ele não consegue realmente demonstrar de uma forma física. Então ele fantasia uma história, ele fantasia um personagem astronômico, intelectual, né, que de intelectual não tem nada ali, porque não tem nem coragem de encarar a câmera, que ele fala de cabeça baixa como um porco. Então ele não tem coragem de encarar porque é mentiroso. Ele não está falando a verdade, ele sabe que nós estamos certos, que tudo existe, 450 milhões de anos. Então o cara não estudou nada da vida, nem se atualiza. Por quê? Recentemente, uns 3, 4 meses atrás, cientistas encontraram na Antártida esqueleto de hominídeos congelados ali com mais de 600 milhões de anos na datação da ciência. Como é que o inteligente aí fala que é impossível, que não existia nem dinossauro e tal, e agora a ciência mostra os hominídeos aí com 600 milhões de anos, quer dizer, muito mais do que a datação que nós falamos, porque pesquisamos. O cara nem teve o capricho de, Urandi, que é Dáquilo, eu quero saber qual o método, a metodologia que vocês utilizaram para encontrar essa datação, para encontrar essa época aí e tal. Nem isso o cara fez, simplesmente foi falando besteira, ele e outros lá, aqueles outros que fazem parte do teatro, né, do circo, também rindo porque não, ele sabe da verdade, tem medo da verdade, Dáquilo está mostrando para o mundo a verdade, e eles estão com medo. Eles estão com medo porque não são eles que estão trazendo a verdade, não são eles que estão trazendo à tona, não são eles que estão realizando a descoberta, mesmo porque não tem nem coragem na vida. Nenhum daqueles tem coragem de nada, tá? Só pelo físico dele, pela expressão corporal, vê que não são nada, não são ninguém. São um bando de ratinhos assustados aí, tentando apedrejar o gato que está olhando para eles lá de fora, e não sabe qual a hora que vai ser batida
munhada em cima deles aí, em cima da parte que eles pensam serem intelectuais, né? Então não tem expressão nenhuma. Mas eu desafio o inteligente aí a debater comigo sobre astronomia aí 2, 3 horas. Eu desafio ele. Podemos botar 1 milhão na mesa aí. Quem pagar mais mico perde 1 milhão. Tá? Se ele é macho, se ele é intelectual, se ele é tão sábio assim, tá postado aí, tá o desafio do Sérgio Sacana e todos esses bobeirão que estão junto com ele aí também. Então esse já fica o desafio aí pro Sérgio Sacana aí, que é um frustrado da vida. A própria expressão física dele já mostra isso aí, que é uma derrota, é derrotado, e não busca nada para melhorar, só para piorar a situação. Então, são esse tipo de pessoas que o Brasil tem aí. Esse tipo de intelectual, ou intelectual bobal, que se apresenta na internet dizendo que é o tal, só plagiando coisas de gringos, de pesquisadores que já fizeram aí. Qual a pesquisa que esse cara fez? Ele não sabe nada de astronomia. Quando ele subiu o morro, aliás, ele não aguenta nem subir no morro, né? Não aguenta nem subir no morro para fazer uma pesquisa astronômica. Então, como é que ele quer realmente se passar por intelectual? Isso para mim é um bobal. É os boçais. Parasitas da internet. Aí agora tem o pastor Rodrigo Silva. Também tem medo dos seus fiéis aderirem à DAC da pesquisa, que já estão dele muitos, né? E ele perder mais parte do dízimo dele também, da venda dos livros. Então, cadê a parte intelectual do Rodrigo Silva? É um intelecto bobal também. É um parasita da internet, um parasita de si mesmo. Ele está acostumado com a arqueologia bíblica. Uai, não está no Brasil? Por que não pesquisa no Brasil? Olha quantas cidades perdidas nós temos na Amazônia e fora da Amazônia. Nós temos em Piauí, nós temos na Bahia, nós temos aqui no litoral paulista. Por que esses intelectuais não pesquisam nada? Uai, não se diz, não são arqueólogos, não são astrônomos, não são os bambambam da internet. Para mim é um bando de marionetes do sistema. Então, se ele pesquisa arqueologia bíblica, arqueologia egípcia, como ele se diz, né? Porque ele não sabe nada, porque ele nunca mostrou nenhum projeto, nenhuma ação. O que esses caras fizeram, o que esses parasitas da internet fazem ou fizeram de bom para uma pessoa que você quer na vida? Mostra, duvido. Então, assim, eles vão continuar parasitando. Eu espero que depois dessa live eles tenham um pouquinho de vergonha na cara, né?